Pare por um segundo. Olhe ao seu redor. E se eu te dissesse que absolutamente tudo o que você vê, as paredes da sua casa, o saldo na sua conta, a qualidade dos seus relacionamentos e até a saúde do seu corpo, não são frutos do acaso ou do trabalho duro, mas meras projeções de algo invisível? Existe um segredo guardado a 7 chaves pela elite da consciência humana. A vida externa tem a capacidade assustadora de se reorganizar completamente, sem que você precise mover um único músculo físico. Sim, você ouviu bem. Existe uma engenharia da realidade que não depende de esforço braçal, mas de uma sutil e poderosa arquitetura interna. A maioria das pessoas passa a vida inteira lutando contra moinhos de vento, tentando mudar os frutos enquanto ignoram as raízes. Elas acreditam na sorte, no destino ou no privilégio. Mas hoje, a sua busca termina aqui. Eu vou te mostrar que o momento sagrado da sua virada de chave não está em um bilhete de loteria ou em uma oportunidade externa, mas na compreensão de que a única e verdadeira batalha da existência ocorre no espaço de poucos centímetros entre as suas orelhas. Antes de revelarmos como esse mecanismo funciona, eu preciso que você tome uma decisão agora. Se você sente que este vídeo é o sinal que você pediu para sair da estagnação, inscreva-se neste canal e deixe o seu like agora mesmo. Ao fazer isso, você não está apenas curtindo um vídeo, você está enviando um sinal de prontidão para o seu subconsciente e garantindo que não perderá nenhum passo dessa reconstrução. O que você está prestes a acessar não é autoajuda barata, é tecnologia espiritual. Prepare-se, pois a partir deste instante, a ilusão da limitação começa a cair. Vamos descer às profundezas da mente, onde a matéria é moldada pelo pensamento e onde o impossível é apenas uma palavra para quem ainda não aprendeu a governar o próprio território. Bem-vindo ao despertar da sua nova possibilidade. A compreensão de que o mundo exterior é um reflexo do interior nos traz a uma encruzilhada inevitável, onde a sabedoria milenar se encontra com a necessidade humana de mudança. Existe um código antigo, uma chave mestra deixada nas Escrituras que define o exato ponto de ruptura entre quem você é e quem você nasceu para ser. Em Romanos 12, versículo 2, encontramos a ordem que é o alicerce de toda transformação real. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Este não é um conselho religioso, é uma instrução técnica sobre a engenharia da realidade. A palavra original usada para essa transformação é metanoia. No grego, isso significa ir além da mente atual, mudar a estrutura do pensamento, realizar uma transmutação completa da forma como você processa a existência. O grande conflito que te trouxe até aqui é que você tem tentado construir uma vida nova usando tijolos velhos. Você deseja a prosperidade, mas sua mente está configurada para a escassez. Você busca o amor, mas sua estrutura mental está viciada no abandono. A verdade é que a boa, agradável e perfeita vontade de Deus não é algo que cai do céu por sorte ou favor imerecido. Ela é algo que flui naturalmente apenas quando o canal está desobstruído. Ela só se manifesta quando a antiga arquitetura de crenças limitantes é demolida e uma nova fundação é estabelecida. Conformar-se com este mundo significa aceitar as limitações dos seus sentidos, aceitar as crises, as doenças e as derrotas como verdades absolutas. Mas o herói desta jornada entende que o sistema em que vivemos quer manter sua mente em um estado de hipnose coletiva. Para quebrar essa corrente, é preciso entender que a renovação da mente é um processo ativo de desconstrução. Você precisa se tornar um arquiteto da sua própria consciência, destruindo padrões de medo para dar lugar a padrões de poder. Somente quando você altera a frequência do seu pensamento é que a realidade ao seu redor é forçada a se ajustar. A vontade divina já está pronta, mas ela aguarda o seu novo eu para finalmente se manifestar. Para que essa transformação não pareça apenas um conceito abstrato
ou uma promessa mística. Precisamos olhar para as mentes que decifraram o código do sucesso material e espiritual na história moderna. Quando evocamos a figura de Napoleon Hill, não estamos falando apenas de um escritor, mas do homem que passou décadas estudando a essência dos maiores realizadores que o mundo já conheceu. Hill trouxe a prova irrefutável de que nenhum império foi erguido, nenhuma fortuna foi acumulada e nenhuma invenção mudou a humanidade sem antes ter sido uma fortaleza construída no território da mente. Ele serviu como uma ponte entre a sabedoria espiritual e a realização prática, demonstrando que os mestres do destino não venceram por privilégios de berço, inteligência superior ou sorte geográfica. Eles venceram porque aprenderam a governar o espaço entre suas orelhas com uma disciplina de ferro. O ensinamento central que conecta o código sagrado à nossa realidade é a máxima de que qualquer coisa que a mente do homem possa conceber e acreditar, ela pode realizar. Isso não é uma frase de efeito, é a ativação do mecanismo criativo da realidade. Hill entendeu que o pensamento é uma energia magnética que atrai os seus equivalentes físicos. Se você concebe a vitória, mas não acredita nela, a engrenagem trava. Se você acredita em algo, mas não consegue conceber a estrutura para isso, a energia se dissipa. A ponte que Hill nos oferece é a clareza de que você é o mestre do seu destino e o capitão da sua alma, precisamente porque tem o poder de controlar os seus pensamentos. Os grandes realizadores sabiam que a mente é o único território sobre o qual temos controle absoluto e que, ao semear nesse solo uma ideia fixa sustentada pela fé inabalável, o universo não tem outra escolha a não ser conspirar para que essa ideia se materialize. Você está sendo convidado agora a cruzar essa ponte, saindo do papel de vítima das circunstâncias para o papel de arquiteto da sua própria existência, entendendo que a sua mente é o laboratório onde o seu futuro está sendo fabricado neste exato momento. Mas para que essa nova arquitetura se erga, precisamos primeiro olhar para os escombros do que você acreditou ser a verdade até hoje. É hora de mergulhar nas sombras e enfrentar as mentiras devastadoras que você aceitou como se fossem o seu destino. Por anos, você foi convencido de que a escassez era uma condição inevitável, que o desamor era o seu padrão e que o fracasso era apenas uma questão de tempo. Essas vozes não são suas, mas você as acolheu. Você se olhou no espelho e viu um reflexo distorcido por traumas de infância, palavras de derrota ditas por quem deveria te incentivar e experiências passadas que se tornaram cicatrizes na sua alma. A verdade nua e crua é que a realidade que você vive hoje, essa que te sufoca, que te limita e que te faz sentir pequeno, não é um decreto divino, mas apenas o eco de crenças antigas que você permitiu que se instalassem no trono da sua mente. Você tem vivido um futuro que já passou, repetindo ciclos de dor, porque alimenta as mesmas sombras todos os dias. Essas mentiras dizem que você não é bom o suficiente, que a janela de oportunidade já se fechou ou que a vida plena pertence apenas aos outros. No entanto, eu te digo, a sua realidade atual é um reflexo defasado. O que você toca, vê e sente agora é o resultado do que você pensou e sentiu ontem. Se você quer mudar o cenário, precisa parar de olhar para a tela e começar a mudar o projetor. Entenda que o seu futuro não é uma continuação linear do seu passado, a menos que você continue alimentando as mesmas sombras agora mesmo. Cada pensamento de dúvida é um tijolo na muralha da sua prisão. O confronto é necessário porque você não pode curar o que se recusa a encarar. É preciso admitir que você foi enganado por sua própria percepção. Ao expor essas mentiras à luz da consciência, elas perdem o poder sobre você. O destino não é algo que te acontece, é algo que você escreve através da escolha consciente de quais pensamentos você vai alimentar a partir deste exato segundo. As sombras só sobrevivem onde a luz da verdade ainda não ousou brilhar.
A partir do confronto com as sombras, a narrativa deixa de ser um simples conselho motivacional e escala para a revelação de uma lei espiritual absoluta, personificada no exemplo de Jesus Cristo. Ele não falava sobre possibilidades teóricas, mas sobre a aplicação prática de um poder que altera a estrutura da matéria. Quando ele declarou que, se tivéssemos fé do tamanho de um grão de mostarda, poderíamos dizer a este monte, passa daqui para acolá, e ele passaria, ele estava expondo a tecnologia máxima da criação. Mover montanhas não é uma metáfora poética para superar problemas difíceis. É a descrição exata do que acontece quando a mente humana se alinha à frequência do Criador. Esta é a prova definitiva de poder, a mente que crê sem duvidar, que não vacila diante do que os olhos físicos veem, libera uma força capaz de dobrar as circunstâncias e reorganizar os átomos. Você precisa entender que a dúvida é o curto-circuito do seu potencial realizador. O milagre não é uma suspensão das leis da natureza, mas a ativação de uma lei superior que a maioria desconhece. Jesus demonstrou que a autoridade sobre a realidade não é um privilégio de poucos eleitos, mas um direito de herança para quem aprende a falar com a autoridade de quem já viu o resultado no invisível. A lei é clara. A crença absoluta é o comando que o universo é obrigado a obedecer. Se a sua vida ainda não reflete esse poder, não é porque a lei falhou, mas porque a sua mente ainda está dividida entre o desejo e o medo. No momento em que você elimina a dualidade e se torna um com a sua visão, o mundo exterior não tem outra escolha a não ser se curvar. A montanha da dívida, a montanha da doença ou a montanha da solidão só permanecem de pé porque recebem o alimento da sua crença na solidez delas. Quando você assume a sua identidade como co-criador, percebe que a matéria é maleável e que a sua fé é o cinzel que esculpe a substância do agora. Você não está mais pedindo permissão à realidade. Você está emitindo o decreto que a obriga a mudar. Chegamos ao momento da verdade, o divisor de águas onde o conhecimento deixa de ser apenas informação para se tornar uma aliança inquebrável com o seu destino. Até aqui, você foi um espectador, um observador passivo de verdades profundas, mas o universo não recompensa quem apenas assiste. Ele se curva diante daqueles que se comprometem. Este é o pacto do guerreiro. É o instante em que você decide que o antigo homem, escravo de padrões de derrota e mediocridade, deve morrer para que o novo governante da própria vida possa nascer. Não existe transformação sem sacrifício, e o sacrifício que a vida exige de você agora é o abandono definitivo da sua zona de conforto mental. Ao declarar publicamente, nem que seja no silêncio ensurdecedor da sua alma, que você está renovando a sua mente, você sela um compromisso de guerra. Esta é uma batalha contra os hábitos que te sabotam, contra as vozes que dizem para você desistir e contra a inércia que tenta te manter no chão. O pacto de guerra significa que, a partir de hoje, você não aceita mais migalhas da existência. Você deixa de ser uma folha ao vento, levada pelas circunstâncias, para se tornar o próprio vento que molda a paisagem. Este microcompromisso é o selo da sua liberdade. É o momento em que você olha para o espelho e reconhece que a sua mente é o seu reino mais sagrado e que nenhum pensamento invasor de escassez ou medo terá permissão para habitar ali. Você está fazendo um juramento de vigiar os seus portões, de proteger a sua paz e de alimentar a sua visão com uma determinação feroz. Esse pacto é o que separa os que sonham dos que realizam. Ao assumir essa postura, você ativa uma força espiritual que o sustenta nos dias de cansaço. Você não está mais sozinho, você está aliado às leis universais da criação. O pacto foi feito, o sangue da sua determinação foi derramado sobre a sua antiga história. E agora, a única direção possível é a vitória. O guerreiro não recua, ele avança sobre as fortalezas do passado e reclama o território que sempre lhe pertenceu por direito divino.
Todo pacto exige uma estratégia, e todo guerreiro precisa de um manual de treinamento para não sucumbir no calor da batalha. Agora que você decidiu mudar, precisa entender que a sua mente subconsciente funciona exatamente como um jardim de fertilidade infinita. Ela não discute a qualidade das sementes, ela apenas as germina. O seu manual de treinamento começa com a vigilância implacável sobre o que entra na sua consciência. Cada notícia sensacionalista que você consome, cada conversa carregada de fofoca ou reclamação e cada pensamento de dúvida que você deixa repousar são sementes que determinarão a colheita do seu amanhã. O treinamento de elite foca especialmente nos primeiros 15 minutos do seu dia. Esse é o momento em que o seu subconsciente está escancarado, vulnerável e altamente moldável. Se ao acordar você mergulha no caos do mundo através das redes sociais, você está entregando as chaves do seu reino ao algoritmo do medo. O método exige que nesse intervalo sagrado, você plante as visões da vida que deseja manifestar. É o tempo de afirmar a sua identidade, de visualizar seus objetivos com a clareza de quem já os possui e de agradecer pelo que ainda não é visível aos olhos, mas já é real na mente. A rotina do vencedor é uma dieta rigorosa de impressões mentais. Você deve se tornar o porteiro do seu próprio cérebro, filtrando cada imagem e cada palavra. Se o que você ouve não edifica o seu propósito, descarte. Se o que você vê não fortalece a sua fé, desvie o olhar. O subconsciente não entende piadas ou metáforas. Ele aceita tudo como verdade absoluta e trabalha 24 horas por dia para materializar essa sugestão na sua realidade física. Por isso, a repetição é a sua maior aliada. Você deve bombardear a sua mente com a nova verdade até que a mentira antiga não encontre mais solo para crescer. Este treinamento não é opcional, é a base da sua sobrevivência. A disciplina de hoje é a liberdade de amanhã. E o seu jardim só florescerá se você for o jardineiro mais atento e rigoroso que já existiu. A narrativa atinge agora o seu ponto de maior tensão, onde a teoria é testada pelo fogo e a sua vontade é confrontada pela resistência do antigo eu. Você precisa compreender que a sua mente não é um campo de lazer, mas uma zona de guerra de alta estratégia militar. Não basta desejar o bem ou flutuar em pensamentos positivos superficiais, enquanto as bases do seu pensamento ainda estão ocupadas por forças inimigas. A batalha pelas fortalezas é o momento em que você identifica as estruturas profundamente enraizadas, as fortificações mentais, que foram construídas ao longo de décadas de negação, medo e influências externas. Essas fortalezas são sistemas de defesa do seu ego, que tentam manter você seguro dentro da mediocridade, sussurrando que a mudança é perigosa ou que o poder que você busca é uma ilusão. Para vencer, a sua abordagem deve ser de uma vigilância agressiva. A instrução é clara, é preciso destruir essas fortalezas e levar cativo cada pensamento rebelde. Levar cativo significa não permitir que uma ideia de derrota circule livremente pelo território da sua consciência. Quando um pensamento de escassez surgir, ele deve ser interceptado na fronteira, algemado pela sua vontade e substituído imediatamente por uma verdade divina. Você não discute com a mentira, você a aniquila com a presença da verdade. A liberdade real exige que você se torne um sentinela que nunca dorme, um soldado que entende que a neutralidade é impossível nesta guerra. Ou você governa os seus pensamentos, ou eles governarão você. Cada pensamento rebelde que é deixado solto torna-se um espião que abre os portões para a sabotagem. Portanto, a sua postura deve ser de confronto constante. Se a fortaleza diz que você vai falhar, você bombardeia essa estrutura com a memória das promessas de vitória. Se a mentira diz que você está só, você levanta a bandeira da conexão espiritual. Essa substituição constante não é um exercício leve, é um combate de vida ou morte pelo controle do seu destino.
A vitória final não pertence aos que têm intenções mansas, mas aos que têm a coragem de sitiar as próprias fraquezas, até que não reste pedra sobre pedra do antigo sistema de crenças. Chegamos ao ápice da sua jornada, o momento em que o invisível se torna visível e a promessa se transforma em realidade palpável. A manifestação não é um evento isolado, mas a colheita inevitável para aqueles que se recusaram a desfalecer. Pois como diz a sabedoria em Gálatas 6, versículo 9, a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Você aprendeu que a espera não é um tempo de vazio, mas um período de gestação onde a gratidão antecipada atua como o combustível final. Viver como se o milagre já fosse real é a maior prova de maestria espiritual que um ser humano pode alcançar. É nesse estado de espírito, onde o seu muito obrigado precede o recebimento, que as leis do universo se apressam para alinhar a matéria à sua nova frequência. Você não está mais correndo atrás das bênçãos, elas é que estão agora correndo atrás de você, atraídas pelo ímã de uma consciência renovada. O legado que você começa a construir hoje não se limita apenas ao seu saldo bancário ou ao seu sucesso pessoal, mas à luz que agora emana da sua presença. Você se tornou um mensageiro, um testemunho vivo de que a mente humana, quando unida ao poder do Criador, é invencível. A sua transformação é o mapa que outros seguirão. Receba agora esta bênção. Que a sua mente seja um santuário de clareza, que o seu coração seja um solo de fé inabalável, e que cada passo seu seja guiado pela certeza de que o território já foi conquistado. A partir de agora, o mundo verá um homem, uma mulher, que não se curva às sombras, mas que projeta a própria luz. E para que essa luz alcance ainda mais pessoas, para que este exército de mentes renovadas cresça e domine o cenário da mediocridade, eu te convido a selar este momento. Se esta palavra encontrou morada na sua alma, e se você sente que hoje algo em você mudou para sempre, não saia daqui sem deixar a sua marca. Clique no botão de curtir como um ato simbólico da sua vitória e inscreva-se neste canal para fortalecer a sua nova mentalidade todos os dias. Compartilhe este vídeo com aquele guerreiro que ainda está perdido nas sombras e precisa despertar. O seu apoio faz com que essa verdade ecoe mais forte. O pacto foi feito, o treinamento começou e a colheita é certa. Vá e governe a sua realidade. Nos vemos no topo.